E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje quero iniciar uma série aí, acho que já chegou o momento de falar dos acarás disco. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que esse canal começou por causa desse aquário aqui, por causa dessa galerinha aí, por causa dos acarás disco que são o meu peixe favorito aí no aquarismo. E aí eu tô com quanto tempo de experiência de retorno ao aquarismo, né? Porque eu já tive experiência anterior. Tô aí com quase 3 anos desse retorno e talvez esteja na hora de falar sobre isso, né? As experiências que eu adquiri colocando acará disco aí no aquário que muitos dizem que não é o ideal, aquário de menos de 200 litros, esse aqui tem 1,63, de volume total, né? A gente não enche ele todo, tem substrato, tem planta, ornamento, tem... Ornamento não tem, né? Mas muitos aí tem acessórios, tá aqui o botador deles, cone de desova, tem filtro, enfim, se bobear tem menos de 150 litros aí. Vamos lá! Nesse primeiro episódio eu quero falar sobre substrato, ou substrato com os acarás disco. Eu fui muito criticado ao escolher esse substrato escuro aqui da Mibreda Disco Soil e em cima Mibreda Amazônia. Foi bastante criticado por criadores profissionais aí, inclusive aqui da região do Nordeste, de Recife mais especificamente, não vou citar o nome, porque segundo ele, não tá errado não até, viu? Mas não é o fim do mundo, dá para contornar. Mas segundo ele, os acarás disco, o que eles fazem? E tá errado, tá certo, viu? Não tá errado não. Os acarás disco, quando eles vão se alimentar, eles vão se alimentar no teto do aquário, ok. Mas a preferência deles é para se alimentar no chão do aquário, no fundo mesmo. E como é que eles fazem? Eles sopram, realmente, de verdade, eles sopram e aí vai subir. Vai subir material orgânico que tiver ali e tal. Eles fazem isso na natureza, porque por causa que aí eles vão comer os insetos mortos, né? Eles vão lá, sopram, vem o que sobe, o que interessar, eles vão lá, nhaque, comem. É assim que eles fazem. Então é assim que eles vão fazer, o instinto do bicho permanece, eles fazem isso no aquário também. Então, se você tiver, por exemplo, uma ração da mesma cor do seu substrato, ele vai se confundir. Ele não vai enxergar que é uma ração, né? Se você tiver uma ração com muito boa flutuabilidade, não é o ideal para o seu acará disco, porque ele vai ficar comendo apenas da lâmina d'água. Ele pode fazer isso, tá? Mas não deve ser o foco dele. Ele vai fazer só isso, e aí com isso ele vai ingerir ar, e aí ele pode ter constipação, você pode até perder seu disco por causa disso, hein? Não só o disco, todos os peixes você pode perder por causa disso. Mas o disco em especial, ele tem um sistema digestório muito sensível, ele tem o intestino reduzido, enfim. É mais complicado um pouco com a acará disco, por isso que a gente toma esse cuidado. Então procure escolher uma ração com cor diferente do seu substrato, para ele enxergar com facilidade, né? Se você notar que ele tem dificuldade de comer no seu substrato, por exemplo, o meu ele consegue, ele vem, ele sopra, são bem espertinhos, se alimentam bem. Mas se por algum motivo, porque cada animal de um jeito, né? E aí você viu que ele não está conseguindo comer nesse substrato, qual é uma estratégia legal? Você pode ter áreas no seu aquário, por exemplo, eu poderia tirar um pouco essa Sagitária cibulata, essa planta da frente, e colocar uma areiazinha branca ou uma mídia de vidro sinterizado bem pequenininha, daquela de granulometria 0, sabe? E parece uma areiazinha. Coloco ali, fica uma camada branca e a ração por cima ali talvez facilite para ele. Não vai confundir, fica tranquilo. E uma outra coisa, o substrato muito escuro e o fundo do aquário também muito escuro, o disco ele tem um imperativo evolutivo, ele tem essa estratégia de se mimetizar. Não é que nem o camaleão, obviamente, o disco não é um camaleão, mas ele se mimetiza de que forma? Ele escurece ou ele clareia a sua pigmentação. Por quê? Porque o disco ele não é um super predador. Onde é que ele vive na natureza? Pô, no Rio Amazonas. Vocês já viram o tamanho dos peixinhos que aparecem por lá, e cobras d'água e tudo mais? De vez em quando aparece até tubarão para aqueles lados lá, e boto e o caramba.
é um ambiente hostil. Então, se eles puderem se mimetizar com o ambiente de forma a dificultar a visualização a média e longa distância, é melhor para eles. Eles desenvolveram isso e vão fazer isso no aquário. Então, se você tiver um disco super clarinho, um Blue Diamond clarinho e tal, e você quiser manter essa característica, evite substrato escuro e fundo também. O aquário tem que ter uma pegada clara para o disco também manter uma pigmentação clara, para não ativar nele essa evolução natural que ele fez aí para poder se esconder dos predadores. Agora, se você não quiser colocar areiazinha, não quiser fazer nada disso, também tem no mercado aí uns acessórios de alimentação que você pode colocar, às vezes fica por aqui, às vezes fica no próprio substrato, você pode deixar fixo, você pode colocar só quando for alimentar, se o seu peixe se acostumar com isso, você pode optar por isso aí. Ter um acessório de alimentação para alimentar seu acaradisco. É um peixe muito inteligente, eu acredito que ele vai aprender rapidamente a utilizar esse acessório e você não prejudica o seu layout, se isso for importante para você. E é isso, pessoal. Nesse primeiro vídeo aí, a série de acaradisco que eu estou propondo aí pra gente, sobre substratos dessa vez, acho que foram dicas bem pontuais aí, bem diretas ao ponto. Talvez ajude a galera aí que tiver a fim de ter acaradisco, o substrato. E vejo vocês no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, curte esse vídeo aqui, compartilha, comenta, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e até mais. Falou!